Você sabe por que não conseguimos ver estrelas nas cores rosa, roxo e verde no céu? Bem, é isso que nós vamos ver na aula de hoje, depois da vinheta. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Cientista Criativa. Eu sou a professora Rose e hoje nós vamos falar sobre cores de estrelas. Bem, o que as estrelas fazem? Elas brilham, não é verdade? E para isso, elas emitem luz. Elas emitem luz visível que faz parte do espectro eletromagnético, que é o conjunto de todas as radiações que nós conhecemos, que são os raios gama, os raios X, os raios ultravioleta, o espectro visível, o infravermelho e as ondas de rádio, que podem se propagar através de radares, TV ou ondas de AM e FM, ok? Então, essa única porção aqui, estreita, que é a luz visível, tem esse nome justamente porque é a única radiação que nós conseguimos observar com os nossos olhos, ok? Então, todas essas outras radiações, o olho humano não é capaz de detectar. E cada radiação, ela vai estar associada a um comprimento de onda, ok? Então, os raios gama, eles possuem os menores comprimentos de onda desse espectro, enquanto que as ondas de rádio possuem os maiores comprimentos de onda desse espectro. O espectro visível, ele se encontra numa faixa de comprimentos de onda que vão de aproximadamente 400 nanômetros até mais ou menos 750 nanômetros. E cada cor aqui do espectro visível, então, vai estar associada a esses intervalos de comprimentos de onda. Então, por exemplo, o violeta ou o roxo, ele vai ter comprimentos de onda que são próximos de 400 nanômetros, enquanto que o vermelho, ele vai estar associado a comprimentos de onda próximos a 700, 750 nanômetros, ok? Então, no espectro visível, nós temos o violeta, o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. E aqui nós já podemos responder de forma bem simples o porquê não vemos estrelas rosa. Porque não existe comprimento de onda no rosa, simples assim, ok? Bem, mas aí você deve estar se perguntando, tá, e como é que a gente enxerga objetos e as coisas que a gente vê no mundo nessa cor, né, na cor rosa? Bem, isso tem a ver como funciona o nosso olho humano, tá? Mas essa parte da biologia eu vou deixar para explicar no final da aula. Vamos continuar a falar sobre cores de estrelas. Então, cada comprimento de onda que uma estrela emite, ela também vai estar associada à temperatura dela, ok? Ou que é a temperatura efetiva, que é a temperatura superficial da estrela. Ela é designada por essa abreviação aqui, TFF, que nós encontramos muito em artigos científicos dessa maneira, ok? Então, aqui, quando uma estrela emite mais em uma radiação, então ela vai ter uma determinada temperatura, ok? Como mostra aqui esse gráfico. Isso aqui representa a radiação de corpo negro de uma estrela, ok? E esse gráfico está dizendo como é que a estrela ela irradia, ok? De acordo com o comprimento de onda que ela mais emite. E para quem não sabe, corpo negro na física é um corpo hipotético, tá? Em que ele absorve toda a radiação incidente nele sem refletir nada. Para você entender isso melhor, eu vou dar o seguinte exemplo. Suponhamos que tenha
que tenhamos aqui um conjunto de estrelas no céu, aproximadamente próximas umas às outras, ok? E o que é que acontece? Cada estrela dessa aqui, ela vai ter a sua própria radiação, não é verdade? Só que, ao emitir essa radiação dela, ela vai acabar interferindo nas estrelas vizinhas. Então, por exemplo, aqui, essa estrela maior aqui do meio, além de ter a radiação dela, ela vai estar recebendo a radiação das suas estrelas vizinhas. E aí, o que é que acontece? Ela vai receber essa radiação dessas outras fontes, porém, ela só vai absorver essa radiação vinda de outras fontes e vai emitir apenas a dela, tá? Então, é isso que é um corpo negro. Ela vai receber essa radiação vinda de outras fontes, vai apenas absorver, porém, ela só vai emitir a radiação dela mesma. Então, é isso que como funciona o comportamento de um corpo negro. Então, por isso que dizemos que as estrelas elas têm um comportamento muito semelhante a de um corpo negro. E aqui nós temos as curvas de radiação para algumas delas, né? Então, veja que para algumas radiações, elas estão associadas a uma temperatura superficial ou temperatura efetiva. Mas eu vou mostrar aqui 3 exemplos com mais detalhes para você entender melhor. Bem, o primeiro exemplo, nós temos uma estrela com uma temperatura relativamente baixa de 3.500 Kelvin. E aqui a sua radiação de corpo negro, né? O seu espectro de radiação. Vemos que aqui o pico dessa estrela, ela se encontra na faixa do infravermelho, ok? Que depois do visível, como a gente viu lá naquele gráfico, é a faixa do infravermelho. Só que o que é que acontece? Nós não conseguimos enxergar o infravermelho. Nós só conseguimos enxergar o quê? O vermelho, que é o pico mais próximo aqui do infravermelho. Então, como aqui a intensidade mais próxima desse pico aqui é o vermelho, essa estrela nos vai parecer avermelhada, ok? Um exemplo de estrela como essa, nessa temperatura, é a estrela Antares. Antares é uma supergigante vermelha de tipo espectral M1.5. Bem, o que são essas coisas, né? Supergigante vermelha é o estágio evolutivo em que a estrela se encontra, porque as estrelas, elas evoluem ao longo do tempo, ok? Mas eu vou fazer uma aula só sobre evolução estelar para você, tá? E tipo espectral, ele está associado à faixa de temperatura em que a estrela se encontra, ok? Mas daqui a pouco eu vou explicar com mais detalhes sobre isso. Então, Antares, ela é avermelhada. E você pode observar facilmente essa estrela no céu, na constelação de Escorpião, certo? Então, quando você observar essa constelação, você vai ver uma estrela mais avermelhada nesse conjunto aqui de estrelas. Então, fica como exercício para você. Contemple o céu noturno e encontre a constelação de Escorpião. Então, quando você vê essa estrela mais avermelhada, é a Antares que você vai estar observando, ok? Então, vamos ao nosso próximo exemplo. Temos aqui uma estrela com temperatura efetiva de 5.800 Kelvin. E aqui nós temos o seu espectro de radiação. Veja que o pico dessa estrela, ele está entre o azul, o verde, o amarelo, um pouquinho do laranja. Ou seja, as intensidades aqui, elas são bem distribuídas, né? Não é um pico muito acentuado, né? Então, ela está praticamente emitindo com mesmas intensidades em todos os comprimentos de onda. E quando uma estrela emite em todos os comprimentos de onda com intensidades muito próximas, ela emite no branco, que é o caso
do nosso Sol. Então, sim, o nosso Sol é uma estrela branca. Então, aqui nós temos até uma foto tirada do Sol no espaço pelo óptico, tá? Então, como é que a gente enxerga, na maior parte do dia, o Sol amarelo, né? Ou até alaranjado no pôr do Sol ou no nascer do Sol, não é verdade? Bem, fica comigo até o final da aula que eu vou te explicar sobre isso. Bem, o estágio evolutivo do Sol é que ela é uma anã da sequência principal e ela tem tipo espectral G2, ok? E nós podemos ver que a luz branca é a decomposição, né, de todas as cores através daquele famoso experimento de Newton, onde ele se incide essa luz solar em um prisma e ele percebe que essa luz acaba se decompondo em todos esses comprimentos de onda aqui, ok? Um fenômeno também que podemos observar muito facilmente é o arco-íris, tá? Então, o arco-íris nada mais é do que o espectro de todos os comprimentos de onda da luz solar, ok? Sendo decomposta. E aqui nós podemos responder também facilmente por que não vemos estrelas verdes, tá? Porque é o seguinte, para uma estrela ser verde, nos parecer verde, ela teria que emitir apenas no verde. Mas isso não é possível, né? E isso também está associado à sensibilidade do olho humano, mas daqui a pouco eu vou explicar sobre isso. Então, aqui, a estrela, ela nunca vai emitir apenas no comprimento de onda, tá? Então, para a gente ver uma estrela verde, ela teria que emitir apenas no verde, tá? Devido a essa sensibilidade do olho humano. E o espectro de radiação de uma estrela, ela não emite só no verde, mas você vai entender melhor mais para frente. Nosso último exemplo é uma estrela com temperatura efetiva de 11.500 Kelvin, ok? Vemos que o pico de radiação dessa estrela se encontra no ultravioleta. Lembra lá que antes do visível aqui é o ultravioleta? Só que nós não enxergamos o ultravioleta, não é verdade? Então, qual é a próxima, uma intensidade aqui mais alta além do ultravioleta, né? Que conseguimos enxergar? É aqui, ó, o violeta, do visível, tá? Então, a pergunta é, já que ela emite tanto no violeta ou roxo, por que que não vemos estrelas roxas então, né? Bem, veja que além do violeta, ele também está emitindo muito intenso no azul. Ou seja, aqui uma diferença entre um comprimento e outro é muito pequena, essas intensidades, essa diferença de intensidades, tá? Apesar também que ela está emitindo em outros comprimentos de onda também, tá? Mas o violeta e o azul, eles estão muito intensos. E aqui a diferença é muito pequena. E o nosso olho humano, ele é mais sensível ao azul, tá? Então, por isso que essa estrela, a gente não vai conseguir ver uma estrela dessa no roxo ou violeta. A gente vai observar ela apenas no azul com nossos olhos. Um exemplo de estrela como essa é a estrela Rigel. Ela é uma estrela supergigante azul de tipo espectral B8. Você consegue ver facilmente essa estrela na constelação de Órion. Sabe aquelas famosas estrelas chamadas de Três Marias? Pois é, elas estão aqui nessa constelação de Órion, tá? Que é essas três aqui, ó, nesse cinturão de Órion. Então, se você conhece as Três Marias, você sabe identificar a constelação de Órion. E quando você identificar essa constelação, basta observar essa estrela aqui, essa supergigante azul, que ela é muito brilhante, ela é uma das estrelas mais brilhantes dessa constelação, e você
vai identificá-la, né? Essa região. Então, fica também como exercício para você encontrar essa supergigante azul, né? Então, bem, a gente falou aqui das cores que não conseguimos ver. Então, afinal de contas, quais são as cores de estrelas que nós podemos ver, não é? Bem, são essas aqui, né? São vermelhas, laranjas, amarelas, brancas e tons de azul, tá? E cada cor, ele vai estar associado a um tipo espectral, como eu falei, tá? Então, na astronomia, nós utilizamos essa classificação para identificarmos em que faixa de temperatura uma estrela se encontra, tá? E aí vai estar associado, então, a cada letra dessa, né? A letra O, B, A, F, G, K e M. E aí, cada letra dessa, ela vai ter uma faixa de temperatura, né? Temperatura superficial ou temperatura efetiva. Então, por exemplo, aqui nessa escala de 1000 kelvins, que é de 5.000, 10.000, 15.000 e assim por diante, a estrela M, por exemplo, ela tem faixas de temperatura que são menores que 5.000 kelvins. Como a que eu mostrei do exemplo anterior, né? E a estrela com tipo espectral B, ela tem faixas de temperatura que vão de 10.000 até 30.000 kelvins, tá? Como eu mostrei também no exemplo da Rigel. Então, perceba que as estrelas mais avermelhadas, elas são mais frias, e as estrelas mais azuladas, elas são mais quentes, tá? Isso é um pouco contraintuitivo, né? Com o que a gente aprende na escola, nas aulas de arte, por exemplo, onde a gente aprende que as cores vermelhas são as mais quentes e as cores frias são as azuis. Então, veja que cor de luz e cor de tinta são coisas completamente diferentes, não é verdade? E aqui, outra coisa que é importante ressaltar é que o tipo espectral G, ele é amarelado. Mas aí eu falei antes que o Sol é uma do tipo G, não é verdade? Mas o Sol é branco. E aí, prof, como é que fica isso? Bem, é o seguinte, é porque dentro de um tipo espectral existem subtipos, como por exemplo aqui. Dentro do tipo G, podemos ter um subtipo G1, G2, G5, G8, G9. O Sol é uma G2, não é? E como vimos, e esses G1 e G2, esses dois primeiros aqui, eles são brancos, tá? Porque eles estão mais próximos do tipo espectral F. Enquanto o G8 e o G9, eles já são amarelos. Então, dentro de um mesmo tipo espectral, nós podemos ter essa variação de coloração, ok? Muito bem. Outra coisa interessante que nós podemos fazer é, para decorar essa classificação espectral, é através de um mnemônico famoso em inglês que diz: "Oh, be a fine girl or guy, kiss me", ok? Então, é uma frasezinha engraçada que leva consigo as iniciais de cada tipo espectral aqui dessa classificação, ok? Muito bem, agora vamos para a parte da biologia, como eu falei, né? Para a gente entender melhor como é que funciona como é que o nosso olho humano entende como é que funcionam as cores. Então, aqui eu tenho um corte do olho humano, onde eu tenho a retina, o cristalino, enfim, os nervos ópticos, e uma parte aqui que é bem importante, que é a retina, tá? Nela, nós vamos ter estruturas bastante importantes. Aqui eu dei um zoom, né, que é um corte da retina aqui, ampliada, e nós temos duas estruturas aqui bem importantes. Nós temos uns receptores que se chamam bastonetes,
e nós temos alguns receptores que se chamam cones. Bem, bastonetes seriam essas estruturas aqui no tom de azul pálido aqui, tá? Eles são os receptores que detectam os níveis de luminosidade, ou seja, eles que são responsáveis para identificarmos se está claro ou se está escuro, ok? Já os cones são os receptores que nos ajudam a formar as cores para o nosso cérebro, né? Ele que vai enviar essa informação das cores, que elas são 3, como você pode ver aqui. Nós temos cones verdes, cones vermelhos e cones azuis, tá? Então, é a partir desses 3 cones que são formadas as cores. Mas vamos entender melhor como é que funciona a sensibilidade desses cones, através desse gráfico aqui, tá? Que vai nos dizer como é que o nosso cone, ele responde em relação ao comprimento de onda recebido. E esses cones, eles podem ser identificados por 3 letras, S, M e L, tá? Que estão associadas aos comprimentos de onda recebidos, tá? Porque são siglas para o inglês de curto, médio e longo, tá? Para o comprimento de onda que ele recebe. Então, esse cone S, por exemplo, ele é sensível ao azul. O cone M é sensível ao verde e o cone L é sensível ao vermelho, né? Correspondente aos cones que eu mostrei anteriormente. Então, veja que, como a gente tem um cone que é muito sensível ao azul, e aquela estrela estava emitindo tanto no violeta como no azul, com intensidades muito próximas, o nosso cone, ele vai entender o azul, porque ele é mais sensível ao azul, tá? Nosso cérebro vai entender azul por causa dessa sensibilidade desse cone. E o cone verde e o cone vermelho, a sensibilidade deles são muito próximas. Então, por exemplo, para a gente ver uma estrela verde, ela tinha que emitir só no verde. Mas isso não é possível, como a gente viu, né? Então, como esses 3 são muito sensíveis, então a gente enxerga o branco. Então, na verdade, para a gente enxergar o branco, basta que os nossos cones verde, azul e vermelho sejam ativados, ou seja, receber comprimentos de onda no verde, no azul e no vermelho, para a gente enxergar o branco. Mas, claro, a gente viu que uma estrela, ela não só emite nessas cores, ela emite em todos os comprimentos de onda da luz visível. Então, acaba se misturando tudo e a gente ainda continua vendo branco, tá? E para a gente enxergar o amarelo, então, a gente recebe o comprimento de onda amarelo, e aí o nosso cone verde e vermelho são ativados, ou a gente recebe comprimentos de onda no verde e no vermelho com a mesma intensidade, ou muito próximas as intensidades, e a gente acaba vendo amarelo, tá? E o rosa, né? Como é que a gente vê o rosa? Já que não tem no espectro visível, né? Esse comprimento de onda. É simples, basta ser ativado os cones azul e vermelho para a gente enxergar o rosa, porque o rosa, ele vai, na verdade, é uma informação criada pelo nosso cérebro, porque é o seguinte, eu tenho um objeto, como por exemplo essa caneta aqui, tá? Esse piloto. Bem, para mim ele tá a cor de rosa, né? Magenta, né? Que muita gente chama também essa cor, né? Eu não sei para você. Mas a luz branca bate aqui, tá? E o que é que acontece? Esse objeto, que não é rosa, tá? Ele apenas está absorvendo alguns comprimentos de onda e emitindo outros, tá? Então, ele está absorvendo aqui
todos os comprimentos de onda do branco, menos o azul e o vermelho. Então, esses dois comprimentos de onda vão estar ativando esses dois cones e o nosso cérebro, ele decodifica essa informação dessas duas combinações de cores e entende como uma cor diferente. E surge o rosa, tá? Então, o rosa nada mais é do que uma criação do nosso cérebro, tá? Então, veja como o nosso cérebro é danadinho, né? Fica criando coisa que nem existe, né? Então, muito bem. Então, vamos, para terminar essa aula, nós vamos falar sobre o porquê, então, nós vemos o sol amarelado, né? Ou laranja, principalmente no entorno dele, nos momentos do nascer ou do pôr do sol, por exemplo, como a gente está vendo aqui nessa imagem. Isso é devido à dispersão da luz branca através das partículas de poeira suspensas na atmosfera, certo? Então, essas partículas, do mesmo jeito que eu expliquei agora, elas vão estar absorvendo alguns comprimentos de onda da luz solar e emitindo em outros. No caso, ela vai estar emitindo comprimentos de onda que vão do amarelo, alaranjado, avermelhado, entende? E esses fenômenos, né, essas cores são mais intensas justamente no pôr do sol e no nascer do sol. Por quê? Porque nas camadas mais baixas da atmosfera é que se encontra um maior número de partículas nela. Essas partículas, elas podem ser poeira, pólen, sal marinho, gotículas minúsculas de água, certo? E uma curiosidade a respeito disso é que nós podemos enxergar o sol rosa. Isso mesmo. É um fenômeno mais raro, mas é possível de acontecer. Bem, eu tinha verificado em algumas publicações sobre isso, e já aconteceu em vários lugares do mundo, como África, Austrália, Estados Unidos, aqui no Brasil, nos estados do Espírito Santo, da Bahia. Bem, esse foi os que eu achei, né? Provavelmente devem ter outros lugares que esse fenômeno já foi observado. E aí, você já viu esse fenômeno? Coloca aqui nos comentários e me conta se você já sabia desse fato. Bem, esse fenômeno também tem um nome especial, tá? Esse fenômeno se chama espalhamento de Mi. Então, se você quiser saber com mais profundidade sobre esse fenômeno, você dá uma pesquisada que ele vai te explicar melhor isso com um detalhamento matemático muito legal, ok? E é isso, pessoal. A gente acaba por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigada por ter ficado comigo até o fim. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.